Neste momento eu gostaria então que você abrisse na sua Bíblia comigo na primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo de número 11. Queremos agradecer aqueles que nos visitam. Sempre aos domingos nós temos aqui visitantes, por motivo de alegria, mesmo uma noite, tarde e noite chuvosa, mas nós louvamos a Deus porque tivemos uma manhã muito quente, então já sinalizava chuva, agora à tarde, e por certo teremos uma noite mais tranquila. Gostaria que você mantivesse, por favor, a sua Bíblia aberta na primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo de número 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora não está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe nem para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Soberano Deus, louvamos o Teu nome pela honrada oportunidade de nós estarmos aqui, e agora, diante do texto da Tua Palavra, desejamos extrair lições, ó Deus, para a nossa vida, e não somente ouvir e extrair as lições, mas sobretudo colocá-las em práticas. Então nos ajude, tenha misericórdia, para que a unidade, a comunhão, ó Deus, possa, o congraçamento, ser uma realidade na nossa casa, na sociedade interna, na escola dominical, enfim, no seio da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui o apóstolo João, ele está combatendo a pluralidade de ideias, algo que também caracteriza o mundo em que nós vivemos. E também ele está ressaltando o chamado bíblico para permanecermos naquilo que nós aprendemos, e ele faz isso por três motivos. É interessante essa ênfase, porque eu estava estudando a mensagem hoje à tarde, e na minha meditação eu estou convencido de que os nossos pais, eles não ficavam realmente com comichão. Interessante. E eles eram muito estáveis em todos os aspectos, firmes emocionalmente e espiritualmente. Eles não ficavam como a gente, com aquele comichão, um desespero por novidade. Não, eles procuravam exatamente permanecer naquilo que é básico, que é elementar da vida cristã. E é esse o propósito aqui do apóstolo, e ele faz isso por três motivos. Primeiro, em razão da sistemática atuação dos falsos mestres, que faziam de tudo para desencorajar, desestimular, ou usando uma linguagem da informática, deletar, desprestigiar os ensinamentos apostólicos. E por pouco eles não solaparam os principais fundamentos do cristianismo nas igrejas, não somente da Ásia, nas igrejas ali que do primeiro século da era cristã. Segundo, porque os falsos mestres não só perturbavam as igrejas com suas heresias, como também eram do tipo libertino, que consideravam o pecado como sem consequência para a vida da alma. Ou seja, segundo eles, o pecado não afeta a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade. O pecado é como a nossa juventude às vezes expressa e reage, o pecado não tem nada a ver. Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou então adotemos aquele princípio do filósofo de Xerém: deixa a vida me levar. Terceiro, porque os gnósticos afirmavam estar na luz, porém não tinham nenhuma sensibilidade, nenhuma empatia
para com os irmãos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente necessitados. Não tinham preocupação, sobretudo, em preservar a unidade no vínculo da paz. A seção que vai, pode jogar aí na tela, do capítulo 2, versículo 1 e versículo de número 2, apresenta a obra de Cristo como advogado e nossa propiciação. A NVI, a nova versão internacional, traduz o termo grego parácleton como intercessor, em vez de advogado, refletindo corretamente dessa forma o sentido em que o termo está sendo usado. Levando em conta esta versão, a tradução ficaria assim, do capítulo 2, versículo de número 1. Olha aí para o texto: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem aí na nossa versão, temos advogado. A NVI traduz o termo parácleton aqui como, em vez de advogado, como intercessor. Se todavia alguém pecar, temos intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Essa ênfase é importante porque uma das maiores dificuldades que o crente sincero encontra na vida cristã é a de lidar com as suas limitações ou então com seus próprios fracassos. Quando ele peca, a sensação de culpa, de derrota e desânimo pode deixá-lo abatido por muito tempo e até atrofiar a sua caminhada cristã. Então ele precisa ter muito fundamento, base doutrinária, para diante desse quadro, dessa situação, ele ter condições de se apropriar da bênção, da redenção, do perdão em Cristo Jesus. Em Efésios 1,7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Olha que o verbo está no presente indicativo, primeira pessoa plural. Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sem dúvida, a vontade de Deus é para que não cometamos pecado. Está escrito no capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Entretanto, se viermos a cair, de acordo com o apóstolo João, Deus providenciou os meios pelos quais Ele pode nos levantar e restaurar, continuarmos a nossa jornada cristã. A seção que vai do capítulo 2, do versículo 3 ao versículo de número 6, aborda a questão: como saber que conheço a Jesus? De que maneira podemos saber que nós realmente conhecemos a Jesus? Então essa pergunta é sempre relevante, mas ela tinha uma importância ainda maior para os crentes da Ásia, a quem João escreveu essa carta, pois eles estavam sofrendo o assédio de alguns mestres que afirmavam conhecer a Deus e a Cristo de uma forma mais profunda do que eles. Então eles até menosprezavam os crentes de uma forma geral, porque eles se sentiam assim numa outra estirpe, em termos de estatura moral, principalmente em termos de estatura espiritual. Então, como se fosse uma classe assim privilegiada ali dentro da igreja ou das igrejas. Eu estou falando do gnosticismo nascente no primeiro século. Então essa palavra foi muito também apropriada para eles, porque João alertava que os crentes não deviam abandonar a simplicidade do Evangelho. É isso que eu falei, falando a respeito dos nossos pais. Você pode falar o que quiser, mas é uma coisa que faz parte da identidade dos nossos pais. Era o contentamento, a celebração, eles se contentavam, eles vibravam
com a simplicidade do Evangelho. E para ajudá-los, bem como a todos nós, João sugere um critério que é infalível para discernir quem é quem no meio de tanta religiosidade, principalmente aqui no Brasil, que é campo fértil para seitas e heresias, no meio da religiosidade dentro do contexto do evangelicalismo brasileiro. E o primeiro teste que ele apresenta aí é o teste prático, conforme está aí na tela. No capítulo 2, versículo 3, lemos o seguinte: o que está escrito aí? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Enquanto os falsos mestres apelavam para o conhecimento intelectual e outras experiências transcendentais para chegar no tal aeon e tantas outras novidades, João fala da necessidade simples de um conhecimento prático de Cristo que se expressa na guarda dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então ele enfatiza isso. No capítulo 2, versículo 4, o apóstolo João foi categórico. Se você observar aí, no capítulo 2, versículo 4, olha aí no texto: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e não está a verdade. Então a pessoa pode exibir religiosidade, vestir a roupa até aqui, enfim, ser radical nesse aspecto, pode cair, pular, gritar, se emocionar. Não, mas se não guardar os mandamentos da lei de Deus, não vai adiantar tanta religiosidade, principalmente litúrgica. Ele disse isso porque os gnósticos, apesar de defenderem ou levantarem a bandeira de que eram detentores de um conhecimento de Deus mais elevado, não levavam a sério a conduta moral e eram relaxados quanto à prática dos 10 mandamentos. Mas ainda dentro do seu propósito, meus irmãos, de oferecer aos crentes da Ásia algumas evidências do verdadeiro cristianismo, o apóstolo João aborda o segundo teste, está aí na tela, que é o teste do amor. Lemos na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9. O que está escrito aí? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, se você acha que isso é normal, é natural, então o apóstolo João ele foi muito firme e disse: olha, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Não estou dizendo que tem que concordar com o irmão, com a irmã, com as suas atitudes, com o seu comportamento, ou então com as suas ideias. Não é isso. Às vezes há um pensamento diferente, um desentendimento, uma discordância. Às vezes também você não tem dificuldade de trabalhar com determinado irmão, irmã, por causa do temperamento, porque ele é irredutível, não é capaz de recuar. Enfim, isso tudo pode acontecer, mas no sentido de inimizade, de raiz de amargura, aí já fere e já vai de encontro à palavra de Deus. Então ele disse isso porque os gnósticos afirmavam estar na luz, porém não tinham nenhuma sensibilidade, conforme já mencionei aqui, nenhuma empatia para com os irmãos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente necessitados. Para o apóstolo João, não amar era o mesmo que odiar. Contudo, odiar a que João se refere é a falta de cuidado, de provisão e ajuda para com os irmãos verdadeiramente necessitados. Enfim, odiar aqui
é não amar, né, de forma concreta. Odiar é a falta de consciência social para com o irmão e a irmã, ou então os irmãos necessitados. É o que está descrito no capítulo 3. Caminhem comigo uma página, capítulo 3, versículo 17 e 18. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu tinha um professor do seminário, ele era presbítero, mas um evangelista, e ao mesmo tempo professor lá no seminário. Como evangelista, ele era muito convidado. Eu não sei se o irmão ainda está vivo, está na igreja triunfante, porque já era, na nossa época, já um idoso. Mas ele disse que foi fazer uma série de conferências em uma região de Minas Gerais, nesse período de junho, de julho, e muito frio mesmo. E ele percebeu naquela série de conferências, principalmente no sábado, começava no sábado e continuava no domingo. E no sábado ele percebeu ali algumas famílias muito simples e crianças descalças e sem uma roupa apropriada, né, para o frio. Ele disse que sentiu muita dificuldade de continuar até a pregar, porque depois ele foi procurar saber, porque não era possível numa igreja tão estruturada, pessoas se portando passando necessidade, sem sandálias e sem roupa de frio, numa região de temperaturas baixas, principalmente, né, no inverno. Então é isso que o apóstolo João está chamando a atenção. Às vezes é falta de roupa, está passando fome, está passando necessidade, falta de remédio. Então aquilo, né, de que é básico, né, para a subsistência. Então significa isso dizer que quem não demonstra com atitudes práticas o amor, né, pelo irmão e pela irmã, precisa repensar a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Tiago também expressa a sua preocupação, né, quanto a isso. Lemos, volta aqui um pouquinho, de trás para frente. Não vai avançar não, você vai encontrar a segunda epístola de Pedro, depois a primeira, e aí você vai se deparar com a epístola de Tiago. Eu estou voltando. A epístola de Tiago. E aqui no capítulo 2, versículo 14, com alegria, meus irmãos, ler essa passagem, que é instrutiva. A fé sem obras é morta. Vamos fazer uma leitura alternada? Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo, né, de número 26. Tiago 2, de 14 a 26. Claro, quem tem facilidade. Quem não tem pode permanecer no texto básico da primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 15. E qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. 19. Até os demônios creem e tremem. Até aí não tem nenhuma novidade. E ele acrescenta: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. 23.
pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Seguindo essa linha, de raciocínio, o experimentado, pastor, da igreja presbiteriana do Brasil, o reverendo Samuel Vieira, ele disse o seguinte: a espiritualidade que não tangencia a afetividade, ela está fadada ao fracasso. Então, se ela não tem repercussão no meu convívio, no meu relacionamento com os irmãos e irmãs, então não há sinais de seriedade, nem de autenticidade nessa suposta experiência espiritual. Até porque, além da comunhão vertical, a comunhão vertical diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, isto é, agora, graças à mediação de Cristo, há um viaduto através do qual podemos ter acesso a Deus. A comunhão, ela é também horizontal e social. O que eu quero dizer é o seguinte, pode jogar aí na tela. O que eu quero dizer é o seguinte, presta atenção: a comunhão com o Pai promove necessariamente a comunhão com os irmãos. Noutras palavras, qualquer verticalismo religioso que não desemboca na vida comunitária é patológico, é doentio. Por isso tem razão o pastor quando afirma: quem tem uma relação vertical sadia faz desaguar uma relação sadia, fraterna, enriquecida, calorosa com os irmãos. Está escrito aqui em Atos, se você tem facilidade, você pode acompanhar. Atos no capítulo 2, 44 e 45, diz aqui o seguinte, só para reforçar, meus irmãos: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É uma passagem muito conhecida. No capítulo 11, caminha aí comigo, de Atos, versículo de número 29. Atos capítulo 11, versículo de número 29, diz assim: 11:29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, juntando as duas passagens, quer dizer, pessoas conforme as suas posses doavam às pessoas conforme as suas necessidades. Portanto, a comunhão não é apenas vertical, nem tampouco horizontal, que se traduz tão somente em cumprimentos, em beijos e abraços, mas sobretudo é algo que resulta em gestos, que resulta em cortesia, em gentileza, em doação de roupa, em doação de alimentos, em remédio para amenizar o sofrimento de quem está sofrendo. Sim, a verdadeira comunhão resulta em agasalho para aquecer do frio, em comida para fazer o ronco do estômago cessar, em abrigo, em encorajamento, em injeção de ânimo. É o que os intelectuais chamam de socialização de benefício. Pessoas conforme os seus bens doavam às pessoas conforme as suas necessidades. Mas por desprezar o corpo, o gnosticismo achava que não tinha nada a ver, não via como parte da verdadeira religião a preocupação para com as necessidades físicas dos outros, as necessidades físicas, emocionais dos irmãos. João, então, pode jogar aí na tela, sob inspiração do Espírito Santo, indica que agir assim, ele foi muito firme,
Se você não entendeu nada, que diz assim, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vou abrir o jogo. Agir assim é falta de conversão. Lemos no capítulo 2 da primeira epístola de João, no versículo de número 9: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. A expressão estar nas trevas significa não possuir a luz do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, estar nas trevas. Segundo o Dr. Augusto Nicodemos, aponta que a pessoa, apesar de ser visitante, apesar de ser membro da igreja, ainda não nasceu de novo. Portanto, a principal evidência do verdadeiro cristianismo são as atitudes, a saber, gentileza, carinho, disposição em ajudar, acolher, encorajar, reconciliar. Em suma, o genuíno cristianismo, primeiro, não abre mão do teste moral, e segundo, não abre mão do teste social, conforme está descrito no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo de número 11. Olha aí para o texto, vamos ler esse texto, capítulo 2, versículo 9 ao versículo de número 11, leitura em uníssono. O que está escrito aí? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, para que possamos ser aprovados nestes dois quesitos, no teste moral e no teste social, porque assim Deus irá acrescentar à nossa igreja, dia a dia, mês a mês, ano a ano, aqueles que serão alcançados pela graça salvadora, aqueles que serão salvos. Que assim seja, no nome de Jesus.